Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje é Goiânia, 4 de junho de 2020, quinta-feira. E hoje temos avaliação de português, avaliação de língua portuguesa. Então, primeira coisa, vamos pegar a avaliação e acompanhe, tá bom? Acompanhe que eu vou fazer a leitura de todas as questões com vocês para ficar mais fácil, tá? Terceiro ano. Então, peguem aí a avaliação e me acompanhem, tá bom? Pegaram a avaliação? Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Preencher todo o cabeçalho. É a primeira coisa que a gente faz quando pega uma avaliação, certo? Então, vamos preencher com a data de hoje, Goiânia, de que mês? Do mês de junho do ano de 2020. Coloque o seu nome, de preferência o nome completo e o nome da professora, né? Da professora linda e maravilhosa. Brincadeira. Professora Scarlett, certo? Terceiro ano. Preencheu todo o cabeçalho. Aí agora nós vamos iniciar as questões. Questão 1. Leia o texto, depois responda. Vou ler o texto aqui do meu celular, que a minha impressão não saiu muito legal. Então vamos lá. Olha o texto. Tema do texto: Diferentes, mas amigas, de Isabel Cristina Silveira Soares. Os bichinhos do jardim combinaram de se encontrar para discutirem sobre a festa de chegada da primavera. Borboleta Gina chegou com ótimas ideias para enfeitar os galhos das árvores ao redor. A minhoca Gilda e o caracol Jericó uniram-se e juntos iriam espalhar sementes de flores sobre a terra fofa do jardim. A aranha Jacira, como sempre, estava atrasada para a reunião. Quando descia pelo pé de Jequitibá, viu a sua amiga Genoveva dormindo sossegada, enrolada em um dos galhos da árvore. Dormindo sossegada e enrolada em um dos galhos da árvore, em terceiro ano. As duas moravam no mesmo galho há muito tempo e, mesmo sendo tão diferentes, construíram uma bela amizade. Enquanto isso, os bichinhos já estavam impacientes com o atraso da amiga. Mas, de repente... Oi, estou chegando. Peguei uma carona para chegar mais rápido. Todos olharam para cima no mesmo instante e imediatamente saíram em disparada daquele local. Ou seja, fugiram, né? Todo mundo correu na hora que viu a aranha Jacira descendo. O caracol soltou sua casa e enfiou-se na toca da minhoca. A borboleta voou para tão distante. A aranha e a cobra ficaram sozinhas, sem nada entenderem. Tudo bem. Agora a gente vai o quê? Começar a interpretação do texto, a interpretação desse texto que a gente acabou de ler. Se você precisar, faça a leitura novamente de todo o texto, tá bom, terceiro ano? Letra A. Pinte a ilustração do texto. Então, aí a gente tem, ó, a ilustração, né? E vocês vão... Na verdade, não. Vocês vão ilustrar, tá? Vocês vão ilustrar o desenho que represente essa história. Então, vocês vão fazer um belo desenho ilustrando essa história. O que vocês podem desenhar? Vocês podem desenhar a Dona Aranha, né, descendo junto com a amiga dela. Quem é a amiga dela? Muito bem, a amiga dela que tá toda enrolada lá nos galhos, né? Aí vocês vão ilustrar o texto, essa parte do texto. Depois, letra B. Qual era o motivo da reunião dos bichinhos? Qual era o motivo da reunião dos bichinhos? Por que os bichinhos, lá no início do texto, por que os bichinhos se reuniram para organizar o quê? Para preparar a chegada do quê? Aí vocês vão responder com respostas completas, retomando a pergunta. Então vai ficar assim: o motivo da reunião dos bichinhos era tananã,
quê? Início de frase, letra maiúscula. Final de resposta, ponto final, tá bom? Letra C. Quem morava no mesmo galho há muito tempo? Quem morava no mesmo galho há muito tempo? No mesmo galho da Dona Aranha, quem era? Respostas completas. Quem morava no mesmo galho há muito tempo era... Tanana, tanana. Letra D. Por que os bichinhos saíram correndo quando a aranha chegou? Por que vocês acham que todos os bichos se espantaram, saíram correndo? Lembrando de fazer respostas completas, tá? Terceiro ano. Letra E. Na sua opinião, por que a aranha Jacira, né, e a cobra Genoveva são amigas mesmo sendo tão diferentes? A gente percebe que elas são bem diferentes uma da outra, né? Mas por que vocês acham que elas são amigas, mesmo sendo diferentes? É na sua opinião, tá bom, terceiro ano? Então não precisa se preocupar. É a sua opinião. Por que você acha que mesmo elas sendo bem diferentes, elas são amigas? Letra F. Nossa sociedade é formada por diferenças culturais. Todas as pessoas são diferentes. Para você, o que é diferença cultural? Por que somos diferentes uns dos outros? Por que, terceiro ano, que somos diferentes uns dos outros? O que é a diferença cultural? É o quê? Cada ser possui uma cultura, costumes, né? Famílias diferentes, e aí você vai elaborar a sua resposta. Para você, o que é diferença cultural? Agora vamos para os conteúdos. Sinônimos e antônimos são utilizados para designar diversos tipos de palavras, tais como adjetivos, substantivos, verbos, complementos e etc. Entre outras coisas, né? Número 2. Explique o que são sinônimos e antônimos. Aí embaixo tem sinônimos. Você vai explicar o que são sinônimos. Depois você vai explicar com suas palavras o que são antônimos. Tá? Terceiro ano, bem simples, bem fácil, né? Questão 3. Complete as frases com os antônimos das palavras grifadas. Ou seja, a palavra que está em destaque em cada frase é a palavra que você vai substituir pelo antônimo dela, tá? Então, temos aí a letra A. O que não é grande é... Aí você vai colocar o antônimo de grande, certo? Letra B. Quando não está forte, está... Qual o antônimo de forte? Letra C. Quem não está alegre está... Qual que é o antônimo de alegre? E letra D. O café está quente, mas o sorvete está... Qual o antônimo de quente? Ou seja, vocês vão completar essas frases com os antônimos dessas palavras em destaque. Ok? Questão 4. Complete e classifique em monossílaba, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. E aí a gente tem um quadro. A gente tem uma coluna com o nome da palavra, tem a separação silábica, ou seja, você vai separar as sílabas das palavras e depois você vai contar quantas sílabas tem a palavra. E você vai classificá-la de acordo com o total de sílabas. Se tem 3 sílabas, você vai classificar ela em... Tá bom, terceiro ano? Se tem 2 sílabas, você vai classificar ela em... Coloca o nome. Você vai classificá-las em monossílaba, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Para isso, vocês vão separar as sílabas de cada palavra, contar a quantidade de sílabas que tem na palavra e depois classificá-las, tá bom? Terceiro ano, vocês vão fazer com todas as palavras que tem no quadro. Temos a palavra eu, adivinhar, mágica e grosso.
E aí vocês vão separar essas palavras, tá? Primeiro separar as sílabas, depois contar a quantidade de sílabas, para depois classificá-las. Completando esse quadro. Questão 5. Leia a tirinha a seguir. Olha a tirinha, atenção para a tirinha. Você fez um bolo sozinho? Você fez um bolo sozinho? Já sei fazer muitas coisas sozinho. Só o gosto que ficou meio estranho. E onde está o bolo? Na cozinha, espalhado pelo chão. Letra A. Quais sinais de pontuação são usados na tirinha? Quais os sinais de pontuação que vocês puderam observar na tirinha? Sinais de pontuação de frases, tá? Terceiro ano. Vocês vão escrever aqui quais foram o nome dessas pontuações usadas na tirinha. Letra B. Observe a fala da mãe de Armandinho no primeiro quadro. Quais os sinais de pontuação aparecem no final da frase? Qual é a frase da mãe aqui no primeiro quadrinho? Você fez um bolo sozinho. Quais os sinais de pontuação que tem nessa frase? Questão 6. Leia a tirinha de Maurício de Souza com atenção e responda. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz. Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Letra A. Quais elementos das histórias em quadrinhos aparecem nesta tirinha? Quais são os elementos que compõem o gênero textual história em quadrinhos? E quais são os elementos das histórias em quadrinhos que aparecem aqui nessa tirinha? Vocês vão responder. Os elementos que aparecem na tirinha são. E responde. Letra B. Escreva a razão pela qual o Chico Bento estava com medo. Por que o Chico Bento estava com medo na tirinha? Que ele foi falar lá com a professora dele. Aí vocês vão responder. Chico Bento estava com medo por... Sua resposta. Letra C. Reescreva o primeiro quadrinho corrigindo os erros de ortografia. Só o primeiro quadrinho vocês vão reescrever a fala do primeiro quadrinho corrigindo os erros de ortografia, tá bom? Terceiro ano. Então, reescrever todas as falas do primeiro quadrinho, tá? Corrigindo toda a ortografia, as palavras, pontuação, sinais, tá bom? Terceiro ano. Feito isso, parabéns! Você terminou a sua avaliação. Bom, eu fiz a leitura com vocês de toda a avaliação, mas é importante que vocês façam a leitura novamente, principalmente se ficou com dúvida, releia novamente. Não se esqueça depois de reler todas as suas respostas quando tiver terminado, para corrigir as suas palavras, para ver se não colocou algo errado ou para ver se esqueceu de acrescentar alguma palavra, tá bom? Muito importante que vocês releiam a prova depois de ter terminado, tá? Terceiro ano. Bom, e qualquer dúvida, já sabe, é só me procurar. Hoje só tenho a desejar a vocês uma boa sorte e vou esperar que vocês se saiam muito bem na avaliação, porque eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem, tá? Beijos, meus amores, até semana que vem. Um beijo grande. Ah, lembrando que amanhã tem aula online, tá? Terceiro ano, aguardo vocês. Beijo.